Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos bíblicos. Nós estamos estudando a Bíblia, usando como roteiro a Confissão de Fé de Westminster, não é? E os irmãos já sabem que a Confissão de Fé está organizada em capítulos e cada capítulo trata de um assunto, de um tema bíblico. Nós terminamos o capítulo 19. Então já estudamos 19 assuntos diferentes. Olha que coisa boa, não é? 19 temas bíblicos já foram tratados aqui nesse nosso programa de estudo bíblico de quarta-feira. Deus seja louvado pela oportunidade de estudar esses diferentes assuntos. Chegamos hoje ao capítulo 20 da Confissão de Fé. Qual é o assunto? Qual é o tema que esse capítulo trata? O assunto é a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Então, liberdade cristã é um tópico e podemos dizer que a liberdade de consciência é um subtópico dos quais a Bíblia trata. Então, o primeiro parágrafo desse capítulo é um parágrafo longo. Eu estou convencido de que não vamos conseguir estudar todo o parágrafo hoje, o primeiro parágrafo. Mas vamos estudar parte. É um parágrafo tão longo que não dá para projetar no espaço que nós temos aí na tela. Então, nós vamos projetar partes do parágrafo, tá bom? Então, aí a primeira parte do parágrafo. Finalzinho tem reticências lá, só para você saber que tem mais coisas ainda nesse primeiro parágrafo. Eu vou ler o ensino dos nossos irmãos do passado, que escreveram a Confissão de Fé, a respeito desse tema, a respeito da liberdade cristã. Então, eles elaboraram o ensino bíblico da seguinte maneira: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral. Além do mais, ela, isto é, a liberdade cristã, consiste em serem livres do poder deste mundo mal, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Então, aqui os nossos irmãos estão nos ajudando a entender o ensino bíblico a respeito da liberdade cristã e eles começam tratando da natureza desta liberdade. Em que consiste esta liberdade? Jesus Cristo falou assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não é? O que Jesus quis dizer com isso? O que significa esta liberdade? Em que sentido os crentes estão livres? Em que sentido eles foram libertos? Então, esse é o assunto desse capítulo, ok? Mas antes de tratar da natureza dessa liberdade, os nossos irmãos lembram aí que esta liberdade da qual estamos tratando
é uma liberdade que Cristo comprou para os crentes. Então, antes de tratar da natureza, eles fazem questão de afirmar e de lembrar a nós a origem desta liberdade. Então, que liberdade é esta? É aquela liberdade que Cristo comprou para os crentes, não é? Então, a confissão de fé de Westminster esclarece que esta liberdade é um tipo de liberdade comprada por Cristo. Ela só pode ser encontrada em Cristo. É um tipo de liberdade que só desfrutam dela aqueles que estão unidos a Cristo, não é? Vamos ler esses dois textos aí só para lembrar a vocês que esta ideia que está aí é uma ideia que foi tirada da própria Escritura. Então, alguém leia João 8,36 e outra pessoa leia Gálatas 5, verso 1. Então, note bem, Osório, é o versículo que eu citei ainda há pouco, palavras do Senhor Jesus. Então, olhe aí a condicional. Você será uma pessoa de fato livre. Você será uma pessoa verdadeiramente livre se o Filho libertar você. Então, é um tipo de liberdade que somente é encontrada em Jesus Cristo. E Gálatas 5:1. Então veja bem, somos livres porque Cristo nos libertou. Então, a liberdade da qual estamos tratando é uma liberdade comprada por Jesus para os crentes. Então, isso fica claro e é exatamente esse o ensino da Escritura. Mas em que consiste essa liberdade? Liberdade é um valor muito considerado pela nossa cultura ocidental, não é verdade? Liberdade é um. Lá nos Estados Unidos tem inclusive uma grande estátua, não é? Que é uma estátua imensa de celebração da liberdade, não é? Então, liberdade é uma coisa muito importante. Nossa cultura considera muito liberdade, mas nem sempre a gente sabe o que é liberdade, o que é ser livre, não é? Normalmente a nossa cultura entende que liberdade é poder fazer o que você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser, não é? Então, alguns acham que liberdade é isso, é fazer o que está na telha, é, quando quiser, como quiser e etc. Em que consiste a liberdade cristã? Então, é um tema importante. Em que consiste, não é? Quando a Bíblia diz que Cristo nos libertou, o que a Bíblia quer dizer? Então, vamos ver como é que os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé elaboraram esse assunto. Eles dizem aí que a liberdade cristã, essa liberdade que Cristo comprou para nós, ela consiste em serem eles, isto é, os crentes, libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral. Então, ser livre em Cristo significa estar livre da culpa do pecado, estar livre da
ira condenatória de Deus. Está livre da maldição da lei moral de Deus. Isso significa que, se essa liberdade só pode ser encontrada e desfrutada em Cristo, em Jesus, sem Cristo, a pessoa é culpada. Sem Cristo, a pessoa é chamada pela Bíblia de filhos da ira. Lembram lá em Efésios 2:3, a Bíblia diz que nós, quando estávamos sem Cristo, nós éramos filhos da ira, como também os demais que estão sem Cristo. Então, estar sem Cristo é estar debaixo da ira de Deus. Nós estamos num mundo sobre o qual a ira de Deus paira. Paira. Deus impôs uma maldição. A ira de Deus se revela dos céus, diz Paulo, contra toda impiedade dos homens, não é? Então, Deus está irado, a ira está pairando sobre esse mundo, sobre aqueles que estão sem Cristo, a ira está sobre eles. A Bíblia diz que aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que se mantém rebeldes contra o Filho de Deus, sobre eles permanece a ira de Deus. Então a ira está lá, permanece. Talvez você diga, mas pastor, mas a ira de Deus está sobre aqueles que não têm Cristo. Eu vejo gente que não tem Cristo aí, que tem uma vida boa, boa saúde, não é? Prospera. Como é que a ira de Deus pode estar sobre essas pessoas sem Cristo? A explicação que a Bíblia dá é que nós estamos vivendo o tempo da paciência de Deus. Não é isso que Pedro diz? Pedro diz que estamos vivendo o tempo da paciência de Deus. É o tempo em que Deus está retendo a sua ira, chamando os homens ao arrependimento, não é? Então Deus está retendo a sua ira. Mas haverá de chegar um tempo quando Deus vai manifestar a sua ira. Por isso que o convite da graça é um convite para fugir da ira vindoura. Já viram esse convite na Bíblia? Então, olha, você precisa escapar da ira vindoura. Deus vai manifestar a sua ira. Estamos vivendo o tempo da paciência dele, mas vai chegar um momento em que ele não vai mais reter a sua ira. Ele vai derramar a sua ira. Então, nós que estávamos sem Cristo, diz Paulo, nós éramos também filhos da ira. Mas nós já escapamos dela. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Não estamos mais debaixo de condenação, não é? Quem está sem Cristo está como um prisioneiro no corredor da morte. Só está aguardando o dia da execução da pena capital, não é? Está no corredor da morte. Então, aqueles que estão em Cristo escaparam da ira, foram livres da culpa, eles foram livres da maldição da lei moral de Deus. A lei moral de Deus diz: aquele que pecar, a alma que pecar, esta morrerá. Então, nós já fomos livres porque estamos em Cristo. Entendeu em que consiste essa liberdade que Cristo comprou para nós? Primeiro é liberdade da condenação, da culpa, não é? Da maldição da lei. Onde é que a Bíblia ensina isso? Onde é que os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé tiraram isso da Bíblia? 2 textos que mostram isso estão aí. Romanos 8:1. O que diz Romanos 8:1?
Então preste bem atenção, Ana Rita. Já não há mais. Antes havia, agora não há mais. Antes havia condenação, já não há mais. Então foi livre, foi liberto da condenação. Estava debaixo da condenação, mas agora não está mais. Quem não está mais debaixo da condenação? Aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Essa liberdade, esta libertação, este livramento da condenação só é possível em Cristo Jesus. Quem está fora de Cristo continua debaixo da ira, continua debaixo da condenação. É um réu que está só aguardando a execução da pena. É como aquele réu condenado à pena de morte que está no corredor da morte aguardando a execução da pena. Então a Bíblia ensina isso muito claramente em Romanos 8:1. Não podemos ter dúvida de que essa liberdade que Cristo comprou para nós significa liberdade da condenação. Gálatas 3:13. Note aí, Osório, não é? Está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós estávamos debaixo da maldição da lei. Por sermos quebradores da lei, a maldição da lei caía sobre nós. Mas aí está dizendo que nós fomos libertos dessa maldição. E como foi que Cristo nos libertou dessa maldição? Fazendo-se maldição em nosso lugar, não é? Ele se fez maldito, ou seja, ele recebeu a penalidade que a lei requeria e que deveria cair sobre nós. Caiu sobre ele. Então, Gálatas 3:13 diz não somente que nós fomos libertos por Cristo, mas revela para nós como foi que Cristo comprou esta liberdade, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então, o que você está aprendendo? Você está aprendendo que a liberdade cristã é algo que Cristo conquistou para nós, só pode ser desfrutada nele. Você está aprendendo também a respeito da natureza dessa liberdade. O que significa ser livre? Significa ser livre da condenação, da culpa, da maldição da lei. Mas tem mais a ser dito sobre a natureza dessa liberdade. Além do mais, isso é, além do que já foi dito, essa liberdade, ela aí é esta liberdade, consiste em serem os crentes livres do poder deste mundo mal, do cativeiro de Satanás e do domínio do pecado. Então, em que consiste essa libertação? Além de ser libertação de condenação, é também libertação do domínio, do poder, não é? Então, nós não estávamos somente debaixo de condenação. Nós estávamos também debaixo do domínio, do poder. Forças poderosas, forças espirituais do mal controlavam, dominavam, subjugavam você quando você estava fora de Cristo, não é? Então, antes de estar em Cristo, você era um escravo. Era escravo, dominado, escravo do pecado, escravo de Satanás. Você seguia o curso desse mundo, era levado pela correnteza, não é? Pela mentalidade
que permeia a sociedade sem Deus, o mundo que é contra Deus e o seu ungido, não é? Então, antes você era um escravo, mas agora você foi liberto, não apenas da condenação, mas do poder, do domínio, do controle de forças espirituais do mal que dominavam, que subjugavam você. Você pode até, na época, ter aquela sensação de que você era livre, não é? Porque é assim que aquele que está controlado por Satanás tem a impressão de que é livre, mas ele é controlado, ele é dominado, ele é subjugado. Onde é que a Bíblia ensina isso? Esses são dois textos clássicos, um deles o Wildeir leu conosco. Então nós vamos abrir no outro texto. Abra em Efésios e veja como Efésios 2 descreve a nossa vida pré-cristã. Descreve como é que era a nossa vida antes de Cristo. Olha como é que ele descreve, ó. Ele, pode ler, Osório, vai lá. Pode continuar lendo. Ó, preste atenção, Osório. A nossa condição aí é descrita como uma condição de morte. Obviamente é morte espiritual. Você estava morto no que diz respeito às coisas de Deus. Você estava morto no que diz respeito à santidade. Você era impotente quanto à vida que agrada a Deus. Morto nesse sentido, mas você estava bem ativo, não é? Você estava ativo, biologicamente vivo, mas espiritualmente morto. E como é que você vivia, não é? O verbo andar aí, ó, andastes outrora, nos quais, nos pecados, vocês andavam outrora. Vocês andavam segundo o curso deste mundo. Mundo aí é a realidade na qual nós vivemos, que, segundo a Bíblia, jaz no maligno. A Bíblia diz que Satanás é o Deus deste mundo, deste século. Então há uma mentalidade que governa a vida nesse mundo, que é uma mentalidade anti-Deus, é anticristã. E nós vivíamos segundo os ditames, segundo os padrões, segundo o jeitão mundano de viver. Então a gente seguia o curso deste mundo. Era assim que nós. Então, e seguíamos levados pela correnteza. Éramos escravos, não é? A gente vivia exatamente segundo os ditames desse mundo sem Deus. Continua lendo, Osório. Ah, olha aí, um outro domínio, um outro poder nos controlava. Não apenas o curso desse mundo, mas aí diz que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não há dúvida que Paulo está falando de Satanás, de seres espirituais do mal que atua neste mundo,
A gente não tem dúvida quanto a isso. Nós cremos na existência de seres espirituais do mal e que, com a permissão de Deus, e opera nesse mundo, subjuga as pessoas, domina as pessoas, não é? A, a Bíblia diz que o Deus deste século cega o entendimento das pessoas. Como é que ele nos controlava? Como é que ele nos dominava? Por meio da cegueira espiritual, não é? Nos mantendo cegos na ignorância, e assim ele nos subjugava. Então nós éramos escravos do curso do mundo, escravos de Satanás. Verso 3. Então, nós andamos outrora entre os filhos da desobediência, né? Nós éramos um deles, não é? Ah, tá aí um outro poder que nos controlava. A nossa pecaminosidade. Éramos escravos do pecado. Não sei se você tem essa percepção. Às vezes eu acho que o nosso entendimento do pecado ele é muito superficial e muito pobre. A gente sempre pensa no pecado como atos praticados que desagradam a Deus. E não está errado. Então, existem atos pecaminosos. Mas pecado é muito mais do que atos pecaminosos. Pecado é uma condição. Pecado é uma condição da nossa natureza sem Cristo, sem o Espírito Santo. Pecado é a natureza humana corrompida. Você não é pecador porque peca. Você peca por ser pecador. Faz sentido? Você não é pecador porque peca. Você peca por ser pecador. Assim como a febre alta, a temperatura alta, a febre, assim como a dor não são em si mesmas a doença, mas apenas sintomas e sinais da doença, assim os atos pecaminosos são apenas sintomas da condição da alma, do coração. Entendeu? Você está com febre, temperatura elevada, mas não é esse o problema, isso é só um sinal, um sintoma. O problema, às vezes, é uma infecção lá na garganta, não é? Ou em outro local. Então, não é a febre a doença, é apenas um sintoma. Então, pecado é mais ou menos isso. Você peca por causa da sua natureza humana corrompida. Mesmo quando você não está fazendo nada que desagrada a Deus, você é um pecador. Mesmo dormindo, você é um pecador. Entendeu? Uma laranjeira cheia de frutos é uma laranjeira. Não é verdade? E uma laranjeira sem nenhuma laranja? Continua sendo uma laranjeira, não continua? É só uma questão de ocasião para a laranjice dela se revelar, não é? Você é um pecador, mesmo que não esteja, não tenha nenhum fruto ainda no pé. É só uma questão de ocasião, a sua pecaminosidade se revela. Entendeu?
Então, é isso que está aqui. Paulo está dizendo aqui que nós éramos controlados, dominados pelo curso desse mundo, pelo príncipe da potestade do ar e, verso 3, pelas inclinações da nossa natureza humana decaída. As inclinações pecaminosas, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, não é? Então, o que nos controlava? Essa trindade do mal. Satanás, mundo e carne. É uma trindade do mal. Nós éramos controlados, não é? E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, nós estamos debaixo da ira, de maldição. Se o texto terminasse aqui, seria muito triste, não seria? Mas no verso 4, tem uma conjunção adversativa. Mas, eu gosto desse mas, não é? Mas, contudo, todavia, Deus fez algo por você. Né? Se Deus não fizesse nada por você, você estaria nessa condição. Mas, não é? Mas, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Como é que ele nos deu vida? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, com Cristo você foi liberto dessas coisas. Você não está mais debaixo do poder do mundo. Você agora pode nadar contra a correnteza. Você agora está em Cristo. Você não está mais sob o poder de Satanás. Agora a sua vida está sob nova direção. Não é? Tem outro Senhor que reina e que governa a sua vida. E agora você pode resistir às inclinações da sua carne. Você pode dizer não à sua pecaminosidade. Ela não foi tirada de você ainda. Ela não foi extirpada. O pecado ainda está presente em nós, mas não nos domina e não mais nos controla. É isso que o texto que o Ildeir leu nos ensina. Dê uma olhada em Romanos. Romanos, que é o texto que nós lemos com o Ildeir, capítulo 6, não é? Deixe-me abrir aqui Romanos 6. Veja bem. Romanos 5, só para você ter uma ideia do contexto. Romanos 5 termina, verso 20 e 21 de Romanos 5. Paulo termina Romanos 5 afirmando que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo está dizendo em Romanos 5 é que o que nós perdemos em Adão é menos do que nós ganhamos em Cristo. Não é? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo está dizendo em Romanos 5 é que o pecado, quando entrou no mundo, criou um cenário que favoreceu a manifestação da graça de Deus. Satanás, sem o saber, colaborou para que Deus fosse mais glorificado. Porque quando o pecado entrou no mundo, criou-se um cenário para que a glória de Deus se manifestasse mais exuberantemente. Então, esse é o argumento de Paulo no capítulo 5.
Quando chega no capítulo 6, Paulo se antecipa para corrigir o mal-entendido. Como é que começa o capítulo 6? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha, Paulo tinha acabado de dizer que o pecado colaborou para que Deus fosse mais glorificado. Aí Paulo antecipa. Paulo fala assim: que diremos, pois? Então quer dizer que quanto mais eu pecar, melhor? Porque quanto mais eu pecar, o pecado vai possibilitar a manifestação mais bela da graça. Qual é a resposta de Paulo para esse raciocínio? De modo nenhum. Paulo, se você está chegando a essa conclusão, com base no que eu disse no capítulo 5, você está viajando na maionese. Não é nada disso que eu estou dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Olha, você... Não é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque como viveremos no pecado, nós que já fomos libertos dele em Cristo Jesus? O pecado não domina mais você. Antes fazia sentido você ser controlado pelo pecado, mas agora não mais. Você morreu para o pecado quando morreu com Cristo na cruz. Portanto, agora o pecado não terá domínio sobre você. Quer dizer que o crente deixa de pecar agora? Não. O crente, lamentavelmente, ainda peca. João diz que se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Mas você precisa fazer uma distinção entre o pecar do crente e o pecar do incrédulo. Você não peca mais como escravo. Você peca porque você é seduzido. Você consegue fazer a diferença? Eu arrumo uma ilustração aqui, uma metáfora, que não é, toda metáfora é ruim, mas eu acho que ajuda. Você pode perder o seu dinheiro para um bandido de duas maneiras distintas, pelo menos. Uma é você ser coagido, forçado pelo poder de uma arma, não é? Passa a carteira, perdeu, não é? É mais ou menos isso, você é dominado, é controlado, você não tem opção e precisa entregar. Outra coisa é um golpista no celular passando a lábia em você, não é? Você pode simplesmente desligar o celular, você pode simplesmente não ir na dele, não é? Não tem nenhuma coação, não tem uma força, mas você vai na lábia dele só para chorar na cama depois e ver que perdeu, não é? Acho que dá para fazer um pouco a distinção, é mais ou menos isso, sabe? Você não é mais dominado pelo pecado, mas você é seduzido, não é? Não é isso que o escritor de Hebreus diz? O pecado tenazmente nos assedia. Não é domínio, é assédio. Você é assediado pelo pecado. Não é? E às vezes é terrível mesmo, é terrível. Mas entendeu? O que significa ser livre em Cristo? Segundo esse capítulo, ser livre em Cristo, a liberdade consiste em liberdade da condenação e liberdade do poder, do domínio. Você agora
pode resistir a Satanás. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele. Você pode resistir. Você pode resistir. Você pode dizer não. Antes você não podia. Agora você pode. Porque você está em Cristo. Então, Satanás mantém os seus cativos pela cegueira espiritual. E Cristo os liberta pela iluminação, não é? Segundo aos Coríntios 4:4. Olha como é que essa libertação do domínio de Satanás é operada por Cristo, né? Segundo aos Coríntios 4:4. Então, aí diz que o Deus deste século mantém as pessoas cativas pela cegueira espiritual. Mas olham Colossenses 1:13. Então, você estava sendo subjugado, dominado por causa das trevas espirituais nas quais você se encontrava. Mas Deus arrancou você do império das trevas. Olha Atos 26:18. Paulo está falando aí da vocação que Deus deu a ele de pregar o evangelho, e por meio da pregação do evangelho, o que que Paulo faria? Qual seria o resultado da pregação de Paulo? Libertar as pessoas da cegueira, do poder das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, não é? Então, por meio da pregação do evangelho, os cativos de Satanás são libertos. É isso que Jesus Cristo veio fazer, não é? Quando ele disse que para que você liberte aquele que está cativo por Satanás, Satanás precisa ser manietado, e Cristo veio fazer isso para vencer Satanás. E agora, por meio da pregação do evangelho, as pessoas são libertas. Se você é cristão, está unido a Cristo, a luz do evangelho resplandeceu no seu coração, e isso libertou você. Então, significa libertação do domínio, não é? Mas significa também libertação do mal das aflições. Preste bem atenção. A liberdade que Cristo comprou para você significa liberdade da condenação, liberdade do poder e do domínio das forças espirituais do mal, do pecado e do mundo, e significa também que você foi livre do mal das aflições. Aqui você precisa ser cuidadoso. Olha bem o que a confissão de fé está dizendo. Você não foi livre das aflições. Aliás, Jesus Cristo diz que no mundo você teria aflições. Então, Cristo não livra você das aflições. Cristo livra você do mal das aflições. Faz diferença? As aflições do crente, Deus transforma em benefícios na vida dele. Elas deixam de ser um mal e se tornam bênçãos. Onde é que a Bíblia ensina isso, pastor? Salmo 119, 71.
Alguém leia? E Romanos 8, 28. Salmo 119, 71. Olha só o que o salmista está dizendo. Ele não diz que tipo de aflição que ele enfrentou, mas depois do caso passado, ele entendeu que a aflição deixou na vida dele um saldo positivo. Ele falou: foi bom, foi bom. Olha, na vida do crente, por causa da sua união com Cristo, as aflições deixam de ser um mal. Cristo livra você do mal das aflições. Não livra das aflições, mas livra do mal. Aquilo que poderia ser um mal, Deus usa para o seu bem e para a glória dele. É o que ensina Romanos 8, 28, não é verdade? O que diz aí Romanos 8, 28? Todas as coisas, inclusive as aflições, cooperam para o bem do crente. O bem aí é o aperfeiçoamento espiritual dele. Deus usa todas as coisas para tornar você mais parecido com o Senhor, com Jesus. Esse é o alvo dele para a sua vida e para a minha vida. Então, você, por causa da sua união com Cristo, foi livre do mal das aflições. Você não foi livre das aflições, mas elas deixam de ser um mal para você. E você foi livre também do aguilhão da morte e da vitória da sepultura. A morte é um dos inimigos que Jesus venceu por nós. E a morte é um inimigo terrível, não é verdade? Nenhum de nós pode enfrentar com a sua própria força esse inimigo. A morte é mais forte do que qualquer um de nós. Ela se impõe. Não importa idade, posição social, não importa nada. Ela realmente se impõe. Então, nós fomos livres do aguilhão da morte. Não fomos livres da morte. Você vai morrer se Cristo não voltar, se Cristo não voltar antes, não é? Mas você foi livre do aguilhão da morte, portanto, da vitória da sepultura. Hebreus 2, 14 e 15. Alguém leia para nós. Hebreus 2, 14 e 15. Veja bem, Carlos, aí está dizendo que foi necessário que Cristo se fizesse humano como nós, assumisse a natureza humana. Para quê? Para que ele pudesse morrer em nosso lugar. E quando ele morreu em nosso lugar, aí está dizendo, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Estranho, né? É o diabo que tem o poder da morte?
Não é Deus que dá a vida e tira a vida? Por que que aí diz que o diabo tem o poder da morte? Ah, eu diria que o que o escritor de Hebreus está dizendo é que o diabo foi aquele que introduziu, o que levou o homem lá no Éden a se rebelar contra Deus, e como consequência disto, Deus impôs a maldição da morte sobre nós. Então é nesse sentido que ele tem o poder da morte, porque ele fez com que os seres humanos caíssem em pecado e, como consequência, recebessem sobre si o jugo da morte. Desde então, nós vivemos debaixo do domínio da morte. Todos nós estamos debaixo do domínio da morte. Mas Cristo, ao vencer aquele que tem o poder da morte, morrendo em nosso lugar, ele recebeu o castigo que era nosso. E Satanás, que é o acusador dos filhos de Deus, ele ficou incapaz de levantar a acusação contra nós. Não é isso que Paulo disse escrevendo aos Romanos? Quem condenará os eleitos de Deus? É Cristo quem morreu por eles. Quem é que pode acusá-los agora? Para usar uma linguagem jurídica, é como se num tribunal o acusador tivesse toda a sua peça acusatória desmontada por uma prova apresentada pelo advogado de defesa. Então, o nosso advogado é Jesus. Quando ele apresenta diante do tribunal celeste o seu sangue, o seu sacrifício em nosso lugar, ele desmonta toda a peça acusatória de Satanás contra nós. Então, a morte, que é a penalidade pelo pecado, ela deixa de ser algo de natureza condenatória. Então, o aguilhão da morte, diz Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, é o pecado. E como o pecado foi banido, como o problema do pecado foi resolvido, a morte teve o seu aguilhão quebrado, ou seja, a morte deixou de ser um inimigo violento, não pode mais nos fazer mal. Para o cristão que vivia sobre o pavor da morte, a morte deixou de ser algo pavoroso para ele. Por quê? Porque ela não tem mais a natureza condenatória. Não é mais uma manifestação da ira de Deus contra nós. Para o cristão, a morte se tornou uma volta para casa. Ela não me coloca mais diante do tribunal de Deus como um réu culpado para ser condenado. Ela me coloca nos braços do meu Pai Celeste. É por isso que o crente encara a morte de uma maneira diferente, por causa do que Cristo fez por ele. Então, nesse sentido, Cristo nos libertou do aguilhão da morte, da vitória da sepultura. Agora o crente pode fazer coro com o apóstolo Paulo, dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Não é? Tragada foi a morte pela vitória. A gente sabe que por causa do que Cristo fez, a morte tem prazo de validade. Ela será banida e extirpada da nossa experiência
por causa do que Cristo fez. E para terminar, já passamos 5 minutos, ser liberto por Cristo, ou a liberdade cristã, ou a liberdade que Cristo comprou para nós, ela também significa liberdade ou libertação da condenação eterna. 1 aos Tessalonicenses 1,10, e a gente termina aqui, e João 10, 28. Primeiro aos Tessalonicenses 1,10. Lembra que eu falei que Deus está retendo a sua ira? Que vai chegar um dia que ele vai manifestar esta ira, e o convite do evangelho é fugir da ira vindoura. Então, se você está em Cristo, você já foi livre da ira vindoura. O que é ira vindoura? Condenação eterna, não é? Você foi livre da condenação eterna. E João 10, 28. Então, Jesus está dizendo que as ovelhas dele não serão condenadas eternamente por causa do que ele fez. Então, veja bem, do que trata o capítulo 20 da liberdade cristã. Essa liberdade foi comprada por Cristo. Em que ela consiste? Consiste em ser livre da culpa do pecado, não é? Consiste em ser livre do poder e do domínio do pecado, consiste em ser livre do medo da morte e consiste em ser livre da condenação eterna. Então, esse é o tipo de liberdade que Cristo conquistou para você. É bem diferente de liberdade no sentido de fazer o que bem entende, né? Então, é isso, que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Mas isso é só parte da história. Vem mais aí, depois nós vamos ver o resto, tá bom? Mas consiste nisso.